Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Prazer estar aqui com você. E, enfim, não tem como a gente não comentar nas imagens que foram expostas pela CNN. Só que a gente tem que expor alguns pontos importantes dessa imagem aqui. Primeira coisa, Pleno News Notícia. O GSI, o mesmo em que o Gonçalves Dias, amigo do Lula, fiel companheiro do Lula, estava atuando, negou várias vezes a entrega de imagens dos atos do dia 8 de janeiro. Talvez por quê? Porque eles sabiam que a repercussão seria essa. Uma deputada que é muito atuante na Câmara dos Deputados, que eu gosto muito pessoalmente, é a Adriana Ventura. Sempre me recebeu muito bem, lutou pelas nossas pautas e acredita muito no combate à corrupção. Olha o que ela escreveu. A CNN conseguiu as imagens das câmeras que requeri sobre o dia 8 de janeiro e me foram negadas. Enfim, a Câmara dos Deputados pediu e o GSI negou. Tirem suas próprias conclusões sobre a ação da segurança da GSI durante o ataque aos três poderes. Enfim, aí ela trouxe aqui as críticas de que não foi entregue as imagens. Foram 150 câmeras, várias horas de imagem. Mas olha só, o ponto que eu quero discutir com vocês é esse aqui. As imagens estão rodando aí no plano de fundo. Vocês veem aí, esse senhor careca é o Gonçalves Dias. Eu não vou colocar o vídeo todo, para o vídeo não ficar muito longo. Mas dois pontos aqui chamam a atenção. Uma, que nenhum invasor precisou quebrar nada para entrar. Entraram pelas portas. Foram abertas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, foram bem tratados, inclusive a água foi dada para eles. Terceiro ponto, quando a guarda da GSI foi chegando perto dos invasores, os invasores correram, ou seja, mostram que a GSI não fez nada e tinha inclusive liberado membros da guarda antes da ação do dia 8 de janeiro. E inclusive o general, que é ministro do Lula, estava lá, ministro do GSI. Estava lá. E por fim, mas não menos importante, aqui, nas imagens e na fala da CNN, você vai perceber o seguinte. Houve um grupo mais agressivo que entrou primeiro, inicialmente ele entrou e começou a fazer todas as arruaças. Depois, os demais entraram, reforçando ainda mais a tese dos apoiadores de Bolsonaro em relação ao fato de ter infiltrados. Lula, a primeira coisa que ele fez foi se manifestar, mas não falou do general, não falou do GSI. A primeira coisa que ele fez foi correr para acusar ainda mais os bolsonaristas, falou que não tem espaço para o Brasil para quem não gosta de democracia e que vai ser dada a devida presunção de inocência, que não foi dada a ele, mas que todo mundo que participou do golpe de 8 de janeiro vai ser preso. Vai ser preso. É o que o Lula falou. Enfim, como a mídia encarou isso? A mídia veio, fez análises das falas de Lula, inclusive uma fala que também chamou atenção, pouco antes de estourar tudo isso. O Lula disse que o exército não é mais de Bolsonaro, mas é o exército de Caxias, ou seja, confirmando que agora é um exército do Lula, da democracia, né, de Caxias, e não mais aquele exército bolsonarista que tinha. Então, as imagens vieram. O ministro do GSI foi convocado, e eu estou explicando para você entender todo o cronograma. Foi convocado para poder prestar esclarecimentos das ações dele. Apresentou um atestado médico e não compareceu no Congresso Nacional. Depois disso, Lula ficou desesperado e marcou uma reunião de emergência. Mas até então, nada tinha acontecido, a imprensa já falava que o ministro tinha que pedir para sair ou Lula teria que mandá-lo embora. Enfim, o que Lula fez primeiro foi marcar a reunião. O Rubinho Nunes, que é um vereador de São Paulo, ele fez uma postagem muito interessante. Procura-se o Flávio Dino. Afinal, tudo sobre os atos do dia 8 de janeiro, ele estava lá para se manifestar. E não teve coletiva de imprensa do Flávio Dino falando nada sobre isso. Só a reunião a portas fechadas
que o Lula teve com o seu ministro, que é do GSI. A Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, ela falou que tem uma coisa meio confusa aqui. Ela disse que os agentes do GSI, e aqui ela reconheceu que realmente teve a conivência e a prevaricação, disse que era do governo Lula em 8 de janeiro, mas na verdade eram do Bolsonaro. Você entendeu? Não. Tá, os agentes foram escolhidos pelo governo Lula, o general Gonçalves Dias é amigo pessoal do Lula, já liderou a guarda do Lula quando ele foi presidente da outra vez, e é por isso que ele foi chamado, porque ele é um fiel escudeiro do Lula, mas a Gleisi Hoffmann fala que, embora tivesse no governo do Lula, nomeado pelo Lula, eles eram do Bolsonaro, então é culpa do Bolsonaro. Por sua vez, o jornal Metrópolis trouxe a seguinte informação. Os líderes do governo de Lula no Congresso agora resolveram apoiar a CPI. Pois é, sabe o fato deles estarem pagando 60 milhões para não ter CPI? Sabe o fato do Rodrigo Pacheco ter enrolado várias vezes, suspenso a reunião que daria início à CPI? Ou seja, toda aquela maracutaia que você viu pelo acontecimento da CPI ter sido postergado. Pois é, agora, apesar de tudo aquilo que Lula prometeu, gastou, agora a base do Lula também vai apoiar a CPI. Também depois de tudo que foi mostrado ali, se tornou insustentável ele falar qualquer coisa. Vem o Randolfo Rodrigues, sem saída, após o vazamento das imagens e a demissão do ministro GSI, Randolfo agora defendeu a instalação da CPMI de 8 de janeiro. Inclusive, foi reverberado até aqui na Carta Capital, que é um site esquerdista, que o Lula sempre quis saber e que agora era agora. Mentira, vocês sabem disso. Eles queriam esconder essas imagens. O principal que nos chama a atenção aqui é como a CNN descobriu isso agora. Vamos falar de teoria da conspiração um pouquinho? A CNN não é brasileira, que eu saiba é americana, não é isso? Pois é. Parece que Biden não está muito feliz com Lula, não é verdade? Será que alguém bancou para que a CNN tivesse acesso a esses dados para mostrar o que Lula é? Justamente umas imagens que nem a Câmara teve acesso e a CNN conseguiu? O que será que aconteceu? Mas tá bom, isso é só teoria da conspiração. O jogo virou, os deputados que não assinaram a CPI, que eram da base Lula, que estavam ganhando com Lula, resolveram agora assinar. Então, os deputados que não tinham assinado ainda o requerimento de CPMI do 8 de janeiro, agora estão assinando. Lula vai cair, é só questão de tempo. Parabéns, deputado Rafael Simões, que assinou agora também. Foi postado pelo André Fernandes, a própria Carla Zambelli também postou. Beleza. A Polícia Federal convocou o Gonçalves Dias para que ele possa depor sobre os atos ocorridos, os atos criminosos em janeiro. Então ele foi convocado agora para depor. A chapa está esquentando cada vez mais. Ele deu uma declaração na imprensa, não convenceu. E Gonçalves Dias, atendendo ao que a mídia já tinha mostrado, pediu demissão, pediu para sair. Gonçalves Dias deixa o governo por envolvimento no 8 de janeiro. Preste atenção como a mídia está encarando. Gonçalves Dias deixa o governo por envolvimento no 8 de janeiro. Se tudo que o Gonçalves Dias fazia o Dino sabia, e se tudo que o Dino fazia o Lula sabia, há uma interconexão e Lula vai cair depois disso aqui. Não tenha dúvidas disso. Vai cair, até porque vocês vão entender o porquê. A Globo, tá? Fez um editorial onde ela mesma assume aqui que é uma saída, digamos, honrosa, porque fica difícil qualquer explicação dada por dois motivos. Ou ele sabia e omitiu, que muita gente acredita nisso, ou o que é muito grave, ou ele não sabia e era uma espécie de rainha da Inglaterra, inteligência do Palácio do Planalto. Ou seja, será que a inteligência do Palácio do Planalto não sabia o que estava acontecendo e estava lá dentro? Vem cá, vamos pensar comigo aqui.
O ministro do GSI, chefe da inteligência, se ele soubesse que os atos iam ser muito violentos, ele dispensaria a tropa e ficaria lá dentro num domingo. Não é normal um ministro do GSI estar no domingo dentro do Palácio do Planalto. Por que ele teve que esperar esse pessoal sozinho lá dentro, sem a guarda para defendê-lo, sem uma grande guarda para defendê-lo, para dialogar com os presos? Será que ele foi mesmo pego de surpresa e é uma rainha da Inglaterra, como foi dito aqui pelo camarote? Isso é interessante a gente pensar, não é? Eu acho que não. Eu acho que é meio difícil, ele não está sabendo de nada. Enfim, caiu, pediu para sair. Quem que vem assumir no lugar dele? O interventor de Brasília. Pois é, como que o interventor de Brasília não sabia de tudo isso se ele ficou responsável de apurar tudo isso? Estranho, né? Pois é, e o Lula enfia ele ali de novo. O comunista, amigo do Flávio Dino, Ricardo Capelli, é quem vai assumir o comando do GSI agora de forma interina, até que o Lula nomeie um novo ministro. Beleza. Pediu demissão. E olha o que o Nicolas fala. O general pediu demissão. Falta agora a prisão. E pois é, há um coro muito grande pela prisão do general do Lula, ministro do Lula, que teve ali uma ligação direta com o que aconteceu. O Maurício Marcon, que é deputado federal, escreveu o seguinte: diversos deputados da oposição pediram a prisão do ministro do GSI pela omissão, no mínimo, de Gonçalves Dias nos atos do dia 8 de janeiro. As imagens são claras e a medida que foi imposta a Anderson Torres por suposto envolvimento precisa ser também aplicada ao ministro de Lula. Pois é, né? E agora nós vamos ter que falar de Anderson Torres. Vamos lá. O Kim Kataguiri também acionou a justiça contra o chefe do GSI, que é o ministro do Lula, por crime de responsabilidade. Afinal, se ele prevaricou, ele cometeu crime de responsabilidade. Outros deputados, como por exemplo o Evair de Mello, também pediram a prisão imediata do ministro do Lula. Ou seja, o primeiro-ministro já caiu, já deu ruim para o Lula. E agora? Como que a gente vai realmente esperar o que vai acontecer? O povo, e aqui eu me incluo, tá? Os advogados cobram porque o ministro Alexandre de Moraes agora tem um dever moral e jurídico de afastar o Lula, como fez com o Ibanez, e de prender o general, como fez com Anderson Torres. Ou então, mais uma vez, escancara a parcialidade do judiciário brasileiro. Afinal, Anderson Torres estava de viagem, e aqui é interessante essa postagem do Maurício do vôlei: todos são iguais perante a lei? Acho que não. Anderson Torres, ministro de Bolsonaro, estava de férias durante a invasão no dia 8 de janeiro e foi preso por omissão. O Gonçalves Dias, ministro do Lula, apareceu, cumprimentou, deu água, abriu porta aos invasores e está aguardando livre. E olha o mais grave, é o que o próprio Eduardo Bolsonaro diz. O Anderson Torres tentou contra sua própria vida na prisão e já perdeu 12 quilos na prisão. O Brasil ainda vai tratar disso nos livros da história como um erro judiciário gigantesco, ou uma intenção judiciária, um estado de exceção gigantesco que aconteceu no Brasil. E por fim, políticos já apresentam um pedido de impeachment de Lula, conforme implica aqui e diz o André Fernandes. Enfim, minhas considerações finais desse vídeo. Você viu que foi muita coisa e só mostrando os títulos já deu 15 minutos de vídeo. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês? Lula começou a sua queda hoje. O primeiro-ministro do Lula caiu. Os que foram acusados por corrupção, o Lula passou a mão na cabeça. Mas esse teve que cair. A CPI vai acontecer. As imagens já começou a se ver o que elas vão mostrar. Então, é difícil o governo se sustentar. A popularidade de Lula já começa a despencar. O povo vai saber que foi enganado. E aí, a coisa vai ficar cada vez mais difícil, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha.
manda para o maior número de pessoas o possível. Grande abraço.